dia a todos que estão acompanhando mais um programa Dó Ré Mi. Hoje nós iremos falar sobre diabetes infantil. O que é essa doença? Quais são os tipos de diabetes? Os principais sintomas? Como nós pais podemos lidar com as crianças que têm a doença para que elas não afetem aí, todos esses cuidados que devem ter, não afetem o seu estado emocional. Eu aguardo você, nós vamos para um rápido intervalo. A Kids Diversões, locações de brinquedos e festas infantis traz para suas crianças brinquedos seguros e divertidos, proporcionando qualidade e comodidade a você, com equipe de monitores especializada. Além disso, a Kids Diversões oferece carrinho de pipoca, máquina de algodão doce e muito mais. Atendemos em Nanuque região. Ligue 9130-6652 ou 8856-1555. Faça o seu orçamento sem compromisso. Acesse nosso Facebook, Kids Diversões 2013. O tema do programa de hoje é diabetes infantil. Muitos pais, avós ou responsáveis das crianças não sabem como lidar com essa doença ou muitas das vezes não sabem que seu filho tem e que está apresentando sintomas. A melhor forma de a gente conhecer é buscar maiores informações, buscar os maiores cuidados, como lidar com essa doença que vem tão silenciosa e que quando você vai perceber, já foi instaurado aí no organismo do seu filho. A diabetes, nós vamos entender então primeiro o conceito. É uma alteração na produção do hormônio insulina pelo pâncreas ou uma resistência à ação da insulina pelo organismo. Então, é a insulina que ajuda o organismo a transformar o açúcar, que é a glicose, em energia para o funcionamento do nosso corpo, para o funcionamento de todas as atividades que nós fazemos no dia a dia. Então, o açúcar, que é a glicose no sangue, é que ajuda aí a ter esse funcionamento ativo. A quantidade de insulina liberada, ela depende de quanto açúcar ele está sendo ingerido. Então, a insulina é de extrema importância para o nosso organismo. Então, quanto mais alimentos ricos em carboidratos, vocês sabem quais são? Que são, olha, os doces, batata, arroz, macarrão, biscoitos e bebidas alcoólicas são consumidos, mas o pâncreas precisa trabalhar, não é verdade? Então, existem dois tipos de diabetes, a do tipo 1 e a do tipo 2. A do tipo 1 é o mais comum entre as crianças. Então, crianças que apresentam aí a diabetes infantil, o mais comum apresentar é do tipo 1. Por que é do tipo 1? Porque o aparecimento ele é súbito e pode surgir desde as primeiras semanas de vida do bebê. Pode já surgir aí os primeiros sintomas do diabetes, Até os 30 anos de idade pode acontecer esse aparecimento súbito da doença. Mas é na faixa dos 5 até os 7 anos e durante a puberdade que a doença tende a ser mais comum. Então, nós devemos ficar atentos sempre nessa ingestão desses alimentos, dos carboidratos, são ricos em açúcar. Então, a gente tem que ficar muito atento à quantidade que está sendo consumida aí na sua casa. Então, isso é relacionado à falta ou à pouca produção de insulina, não conseguindo controlar a taxa de glicose ingerida. Então, vamos ficar atento que a do tipo 1 é a mais comum, que o seu filho pode estar desenvolvendo. Então, a gente vai saber mais à frente como que investigar, como analisar os primeiros sintomas. Então, não saia daí, que no próximo bloco nós vamos estar falando sobre a diabetes do tipo 2, que afeta muita criançada por aí. Não saia daí, eu volto daqui a pouquinho.
A Kids Diversões, locações de brinquedos e festas infantis traz para suas crianças brinquedos seguros e divertidos, proporcionando qualidade e comodidade a você, com equipe de monitores especializada. Além disso, a Kids Diversões oferece carrinho de pipoca, máquina de algodão doce e muito mais. Atendemos em Nanuque região. Ligue 9130-6652 ou 8856-1555. Faça o seu orçamento sem compromisso. Acesse nosso Facebook, Kids Diversões 2013. Você online. Agora você participa do jornalismo local com fotos ou vídeos do seu celular. Basta enviar imagens para o endereço eletrônico tv3fronteiras@hotmail.com e postar fatos curiosos e marcantes em seu dia a dia, filmados ou fotografados no seu celular. É mais informação, é pra você, de qualquer lugar. TV3 Fronteiras, com você. Aqui a gente se vê. Voltamos nesse bloco para darmos continuidade ao que nós estamos falando sobre a diabetes infantil. No bloco anterior, nós falamos sobre a diabetes do tipo 1. Agora nós vamos falar do diabetes do tipo 2. A do tipo 1, que eu disse antes, né? Quem chegou agora, está acompanhando o nosso programa, é a diabetes mais comum que existe aí no meio infantil, que aparece nas primeiras semanas, mas ela é mais fixa e a faixa etária onde você pode observar melhor é entre os 5, 7 anos até a puberdade. Agora, nós vamos falar da diabetes do tipo 2, que é hereditária e acontece quando as células resistem à ação da insulina, mesmo que sua produção seja normal. Então, antigamente, a diabetes era uma doença mais de adulto. Aparecia mais nos avós, bisavós. Hoje não. Então, não quer dizer, vamos deixar bem claro, que se o seu avô, sua mãe, seu pai tem diabetes, não quer dizer que o seu filho possa ter. Só que a gente tem que ficar atento que é uma questão hereditária também. Então, essa criança, ela tem uma predisposição a desenvolver a doença, seja aí na primeira infância, até os 7 aninhos, até a puberdade, aos 30 anos de idade. Se não tiver um controle da sua alimentação, que a gente vai falar mais à frente, pode sim desenvolver a diabetes. Então, hoje não é mais uma questão só de adulto, não. Tem muita criançada aí apresentando a diabetes justamente por conta da má alimentação, da obesidade infantil, que foi o programa aí da semana passada, onde nós abordamos esse tema. Então, a diabetes, que é uma doença, pode ser em consequência também da obesidade infantil, que está associada a uma vida sedentária, aquela rotina de sempre as crianças saírem em frente à televisão, saírem em frente ao videogame o tempo todo. Então não tem uma rotina de movimentação, de atividade física, e isso faz com que a diabetes possa assim se instaurar e ser desenvolvida no organismo de seu filho. Quanto mais cedo for detectado, gente, a presença aí dos sintomas e a doença, é mais chance aí da gente ter um controle maior da vida da criança e que possa evitar também maiores complicações futuras. Porque nós sabemos, hoje até com os adultos é mais fácil de visualizar isso. O adulto que apresenta diabetes, se não é cuidado, o que desenvolve aí? Cegueira, amputação de alguns membros, a dificuldade de cicatrizar também alguns machucados. Então, a gente deve ficar atento a isso, das consequências futuras da diabetes. Então, agora a gente pode retardar esse desenvolvimento acelerado, cuidando dessa vida sedentária das crianças de hoje em dia. Então, desde o nascimento, há medidas de prevenção. E isso a gente muitas das vezes não sabe. Que essas medidas de prevenção, ela vem através do aleitamento materno, que é muito importante. Até um dos temas aí do DOREMI para frente, os que vão vir, né? Vai ser sobre essa importância do aleitamento materno, que pode, através dessa primeira alimentação, evitar essa questão da radicalização de alimentos, que muitas das vezes mamães ou os papais inserem na vida dessa criança, que não precisa. O leite ele é rico, né, em várias substâncias, proteínas,
que ajuda a desenvolver ali na criança um ambiente, um organismo, né, super saudável. Então, deve-se manter uma alimentação saudável para evitar a obesidade infantil. Como a gente disse no programa anterior, que é o cuidado com essa alimentação, evitar que a criança fique sempre naquela vida mesmice, aquela vida sempre naquela rotina, sem grandes movimentações. Vamos praticar esporte, vamos ter acompanhamento na atividade física aí já nas escolas, nas praças. E isso tudo vai ajudar para que a criança não desenvolva o diabetes. Os sintomas do diabetes infantil são sede, aumento de fome e emagrecimento, aumento do número de vezes em que se a urina, são na maioria das vezes aí acompanhado por grande mal-estar, sonolência, fraqueza, cãibras ou formigamentos. Se a sua criança está apresentando, gente, esses sintomas que eu estou dizendo, todos esses aqui que eu falei, né? Depois, com alguma dúvida que surgir, vocês podem procurar um nutricionista, um pediatra, vai no posto mais próximo, o posto de saúde mais próximo de sua casa, procurar saber sobre esses sintomas que eu disse, porque pode ser que seja aí uma causa do diabetes aí da sua criança. E se não diagnosticado e tratado quanto mais cedo, esse mal-estar, ele pode agravar e quando for descoberto, já ser algo torturoso para a criança. Porque ter uma vida de grandes prazeres na alimentação, que é a fritura, o doce, o refrigerante, várias massas aí, né, salgadinhos, faz com que a criança, de uma vez de outra, ela rompe com aquele prazer que essa alimentação dá para as crianças e prejudicar muito o seu equilíbrio emocional. Ela pode ficar agressiva, ela pode ficar deprimida, porque foi tirado aquilo ali dela, não foi trabalhado o que é a doença. Então ela se vê como o doente, impossibilitado de ter o prazer da vida. Então vamos ir atrás de mais informações sobre a diabetes infantil para a gente ficar atento dentro de casa. O melhor remédio aí é a prevenção, né? Então a longo prazo a doença ela causa até a perda da visão, que é o que eu disse antes. Se a gente não cuidar agora, pode ser que muita coisa ruim pode acontecer na vida física e emocional de seu filho. Vamos ficar atentos porque os maiores vigilantes da alimentação e da vida saudável somos nós que somos pais. Ok, galera? Então, nós vamos para um rápido intervalo. Eu aguardo você de como que a gente pode estimular, como que nós podemos cuidar das crianças que já foram diagnosticadas aí com diabetes infantil. Eu aguardo você. A Kids Diversões, locações de brinquedos e festas infantis traz para suas crianças brinquedos seguros e divertidos, proporcionando qualidade e comodidade a você, com equipe de monitores especializada. Além disso, a Kids Diversões oferece carrinho de pipoca, máquina de algodão doce e muito mais. Atendemos em Nanuque região. Ligue 9130-6652 ou 8856-1555. Faça o seu orçamento sem compromisso. Acesse nosso Facebook, Kids Diversões 2013. A TV aberta é democrática, é educação, é cultura, é informação, é pra você, em qualquer lugar. TV Três Fronteiras, em todo lugar. A gente se vê. Agora, vamos conferir uma matéria muito especial realizada por Djavan. Sua filha tinha quantos anos quando foi diagnosticado a diabetes? 10 anos de idade. Como foi o diagnóstico? Foi muito lento, né? Porque ela fazia vários exames, mas nunca constatava. Aí, né, nós saímos, fomos num culto de agradecimento e ao chegar lá, ela passou mal, começou a ter ânsias, né? E aí no decorrer da noite continuou as ânsias. Aí levamos para o pronto-socorro, chegou lá o médico, medicou, falou que era uma virose, mandou voltar para casa. Só que aí no decorrer, né, do restante da madrugada, ela não conseguiu mais nem levantar.
Aí foi aí que nós voltamos à tarde, né? No domingo, às 3 horas, internamos de novo. Aí foi quando, né, um enfermeiro, eu não me lembro o nome dele, aí ele me perguntou assim, tem alguém diabético na família? Aí eu falei com ele assim, tem minha mãe, tem o irmão. Aí ele falou assim, posso furar? Aí quando ele furou, tava em 500. Aí ele falou assim, nossa mãe, o caso dela é muito grave. Aí, né, nesse momento eu estava sozinha com ela no quarto, né, fiquei assim um pouco desesperada. Aí eu liguei pro pai dela, aí liguei pra minha irmã. Aí a minha irmã mais velha, né, passou ali comigo à noite. Aí no outro dia a doutora Rosângela Veiga chegou. E aí ela falou comigo, olha mãe, é muito grave, né, o caso da sua filha. Mas vamos ver o que fazer. Aí foi aí que ela falou comigo. Ela está com diabetes mellitus 1, né, e é muito grave. Ela pesava 30 quilos, ela passou a pesar 25 quilos, né. E aí ela falou comigo, se você sabe rezar, orar, ora muito, né, e pede seu Deus, porque não é fácil. Aí ela ficou 15 dias internada, né, ficou em estado de coma. Aí, né, tive várias visitas, né, muitas pessoas iam ali visitar, oravam por ela, né, mas sempre eu falava para Deus, né, faça segundo o teu querer, né, segundo a tua vontade. Aí a médica falou comigo assim, quando estava com 12 dias, ela falou assim, olha mãe, se o quadro dela não melhorar até meio-dia, vamos ter que levar para Teófilo Otônio. Mas, né, Deus, né, eu confio muito em Deus e Deus agiu. Aí quando foi 1h30 que ela voltou de novo, aí ela falou, olha mãe, não vai ser mais preciso levar ela para Teófilo Otônio, porque o quadro dela melhorou bastante. E qual era o tipo de diabetes? A1 ou A2? A1. Que recado você deixa para as famílias que estão vivendo essa mesma situação que você viveu com sua filha? Eu gostaria, né, de deixar, né, que os pais, que as mães, né, estejam sempre atentos nas alimentações, né, porque assim, sempre eu, o pai, a tia, né, as tias, sempre preocupamos, mas assim, jamais, né, esperaríamos que ia chegar a diabetes, né, evitar muito doce, né, muito açúcar, massas, né, muitos refrigerantes, né, e ter uma alimentação saudável. Agora estou aqui com a Claudiana, para saber como ela está lidando com a diabetes. Tudo bem, Claudiana? Tudo. Como que você está lidando com a diabetes? Normal, porque quando eu ia no aniversário, eu não comia bolo, só comia o brigadeiro. Eu nunca gostei desses trem assim de doce, esses trem assim, então é normal. Que bom, né? E o que você faz para ter sempre a saúde boa? Seguir a dieta direitinho. Você se considera diferente das outras crianças? Não, normal. Muito bem. Qual recadinho você gostaria de deixar para as crianças que também têm a diabetes, né? Para estar controlando? Para elas fazerem a dieta direitinho e não ficar comendo as coisas que não podem. Ok. Então, muito obrigado, Paula. Muito obrigado, Claudiana. Patrícia, agora é com você. Muito obrigada, família, que abriu as portas aí para receber a equipe do programa Dó Ré Mi, para dar muitas informações sobre essa questão tão importante que nós estamos falando. Um abraço carinhoso para todos vocês, tá bom? E agora, como cuidar, né, já que foram ditas algumas informações sobre os tipos da diabetes infantil. Porque como a gente disse antes, tem o tipo 1 e o tipo 2. Diferem algumas questões do cuidado. Então, as crianças que apresentam diabetes do tipo 1, primeiro, a gente tem que, e é necessário, cuidar das aplicações aí, aplicações diárias, das injeções de insulina no organismo. O número de injeções diárias, eles variam, né, dependendo da necessidade da criança. Muitas das vezes, pode ser de 2 a 4 aplicações de injeções. Tão importante quanto aplicar o hormônio da insulina é fazer o monitoramento do nível de glicose no sangue. Então, devemos ficar atento a isso. Já a diabetes do tipo 2, em geral, não é preciso tomar medicamento, mas é muito importante fazer um controle rígido da taxa de glicose no sangue, acertar a dieta e praticar exercícios.
Então vocês percebem que tem uma diferença, a do tipo 1 e do tipo 2, só que nenhuma das duas tira, né, aquela responsabilidade dos pais de fiscalizar. Controle da glicose, alimentação saudável e atividade física. Então as duas são muito importantes. A criança, ela precisa ter uma dieta rica, gente, em fibras e pobre em açúcar, com 6 refeições ao dia. Então não pode a criança acordar super tarde, aí não toma café da manhã, já vai direto para o almoço, aí depois vai direto para a janta. Não tem uma alimentação saudável. Então, para quem tem a diabetes, é importante as 6 refeições diárias. O ideal aí é retirar da alimentação os açúcares, de absorção, né, que são rápida, como o açúcar refinado, mascavo, cristal e o mel. Consumir de maneira moderada aí, olha, os açúcares de absorção lenta, com massas, tubérculos e frutas. Adoçantes, eles devem ser usados por crianças a partir de 1 ano de idade. Menos que isso, não pode ser ingerido aí o açúcar em crianças aí menores do que 1 ano. Deve-se procurar urgentemente o médico, que é especialista para estar cuidando aí do seu filho, desde que seja o médico particular ou médico no posto de saúde, o mais rápido possível. Suspeitando dos sintomas que eu disse antes, que a criança ela pode desenvolver, pode apresentar, procure um médico mais perto para te informar melhor. Pode escrever aqui para o programa do Remi também, pode entregar aqui as cartinhas nesse endereço que está aqui na sua telinha, vai aparecer agora. Mande pra gente dúvidas, conte histórias a respeito da convivência sua com seu filho, se ele tem diabetes infantil ou se é outro tipo de doença, pode mandar pra gente, que será um prazer enorme estar esclarecendo muitas dúvidas aqui de todos vocês aí de casa. Foi um prazer enorme estar com vocês em mais um programa do Remi. Vai ficando por aqui, né? Todas as nossas informações, depois a gente vai estar publicando, vai trazendo mais informações a respeito de outras doenças. E eu já deixo aí o alerta, né? Para o programa da semana que vem, que está também muito especial, que nós vamos trabalhar o estado emocional da família com a chegada do primeiro filho. Como é que é isso é vivido com os papais de primeira viagem? Eu aguardo você. Um abraço e um beijo carinhoso de toda a equipe do programa do Remi. Tchau!